Salve nação colorada, mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje é os detalhes da coletiva de Mano Menezes após a vitória contra o Flamengo. Então, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e deixe o seu like é muito importante. Tamo junto. Boa noite, Mano. Parabéns pelo aniversário e também pela vitória. Obrigado. Mano, eu lembro que no jogo, até foi tema da pergunta que eu fiz no jogo contra o Atlético Goianense, que era a questão das trocas. Hoje elas foram feitas já com o time em vantagem e acho que também você podia comentar, quando falar do jogo, assim, o quanto vale largar um jogo a 1 minuto com uma vantagem. Mas as trocas hoje no segundo tempo, quando o Flamengo tomou a iniciativa para empatar o jogo, parece que hoje houve um encaixe perfeito. Conta para nós um pouco também, quando o encaixe parece perfeito, da mesma maneira que quando a gente faz a pergunta que o encaixe não é perfeito. Bom, primeiro, obrigado. Hoje, para a gente, gera uma outra sequência de jogos, né? A gente saiu numa colocação ruim para a viagem dos 2 jogos fora. Voltamos com um aproveitamento de 66% e, consequentemente, uma subida boa na tabela, o que naturalmente vai aumentando a confiança dos jogadores e da equipe. Então, hoje, contra um adversário maior, um adversário mais tradicional, com uma equipe muito qualificada, nós tínhamos a oportunidade de confirmar que melhoramos. Confirmar com uma atuação e com um resultado melhores, né? E a equipe fez isso. Sair na frente cedo é bom, mas não basta. Nós também saímos na frente contra o Atlético Goianense. E quando terminamos o jogo do Atlético Goianense e eu reuni novamente os jogadores, eu disse que pela primeira vez tínhamos nos desorganizado como equipe, desde que eu estava dirigindo a equipe. E que isso era a única coisa que não podia acontecer para nós resolvermos as nossas dificuldades, os nossos problemas nos jogos que viriam pela frente. Então, retomamos isso, né? Fomos premiados com uma vitória nos últimos minutos, porque nos mantivemos organizados em Bragança Paulista. Fizemos um jogo duríssimo contra o Santos no meio de semana. Também exigiu bastante, um time de qualidade, que ataca muito, que por si só na Vila sempre foi difícil para todo mundo. Então fomos ganhando maturidade de equipe contra um adversário, né, que, repito, né, é um dos candidatos ao título desde que o campeonato iniciou, a gente poder dar uma resposta como demos hoje. Um jogo desse tamanho tem seus momentos, tem momentos deles. Você tem que saber aproveitar os teus e conviver com as dificuldades quando eles têm os bons momentos deles. Se trata de uma equipe que tem talvez o maior poderio ofensivo em termos de definição de que todos do campeonato, né? Com exceção de Arrascaeta, todos estavam aí. Então a gente sabe que não pode ficar dando chance para um time como esse, porque quando chega no último terço, se a gente deixar ele chegar com muita frequência, eles te ganham o jogo. Então, nossas escolhas obedeceram isso. Nós precisávamos fechar um setor importante, por isso a escolha de um outro volante ao invés de um meia, para iniciar o jogo. Foi uma ideia que foi importante e mantivemos ela com a entrada do Johnny depois, quando o Dourado saiu. Um volante que marcou por fora, né, para pegar a passagem do lado deles, que passava um pouquinho menos com o Felipe Luiz. Então, conseguimos rodar bem, deixar a pena por dentro novamente, porque esperávamos Arão ali, com a formação que o Dorival escolheu, mas veio Andreas e nos exigiu muito em termos de posicionamento. Então, as trocas foram obedecendo aquilo que o jogo apresentou. Você às vezes não espera, de uma hora para outra, Dourado e Wanderson solicitaram alteração.
E o jogo já tinha ficado mais para o Flamengo do que para nós. Então tínhamos que dar uma resposta ao mesmo tempo de força, de novo, de retomada, de segurar a bola na frente, de ter saída, que já não tínhamos mais. Conseguimos fazer com as 3 alterações e depois completamos com a entrada do Pedro, pelo lado já, um jogador intenso, um jogador de velocidade, um jogo com bastante espaço para contra-atacar. E fechamos com o Moledo, porque aí já tínhamos Pedro do lado de lá, né? Jogadores de estatura, jogadores que trabalham bola erguida na área mais, e já ficou um pouquinho difícil para o Bustos nessa jogada do lado, então coloquei Mercado, que está acostumado, já fez muitas vezes uma função de lateral defensivo, e Moledo deu a segurança que a gente precisava para completar o jogo e fazer o 3-1 final. Ô, Mano, deixa eu te perguntar sobre a conversa que você teve com o Dorival ali na beira do campo depois do jogo. A TV fechou ali e você disse para o Dorival mais ou menos isso: olha, dá para arrumar, porque aqui eu cheguei, a coisa não estava boa e melhorou. Hoje você já atingiu o que pretende com o time do Inter? Ainda falta muita coisa, faltam peças que serão buscadas, claro, mas em termos de ideia, daquilo que Mano Menezes pretende para o Inter, você já conseguiu colocar para os atletas e eles entendem hoje a ideia e o que quer Mano Menezes? Bom, em relação à conversa, foi particular, foi uma conversa privada, tá? Embora hoje tenha sido muito pouco, né? Porque as câmeras de vocês enxergam até a obturação do dente, né? Mas não falei também nada que não fosse verdadeiro e do que acredito. Tá? Dorival é um excelente profissional, chega num momento que, né, vai buscar uma reabilitação, porque tem muita qualidade do lado de lá. A gente foi contratado para fazer a mesma coisa aqui. Tá? E a diferença nossa, me parece, né, que nós temos que ter uma equipe mais coletiva, uma equipe que se entrega mais, uma equipe que se supera mais nesse estágio que nós estamos. A equipe e os jogadores entenderam bem isso. A prova é que hoje já temos os jogadores que iniciam o jogo e os jogadores que entram durante o jogo, e a resposta tem sido boa. É isso que precisamos ter, né? É bem provável que a maioria dos nossos reforços esteja no nosso grupo, que bem condicionado, bem trabalhado, com a confiança, porque quando começa a se melhorar, todos melhoram. Eles vão crescer e vão resolver os nossos problemas de temporada. Tá? O resto, o que vamos identificar durante o caminho, naturalmente vamos fazer, mas essas são questões internas. Acho que a equipe está respondendo bem aquilo que nós temos como ideia para esse primeiro momento. Se fizermos bem o primeiro momento e começamos a fazer bem, podemos melhorar, podemos crescer, podemos ambicionar alguma coisa a mais, mas agora ainda é cedo. Tudo bem, Mano? Boa noite, parabéns pelo aniversário, né? Pela vitória também. Justamente em cima dessas ambições na temporada, né? O torcedor ele fala muito sobre a Sul-Americana, por conta do seu perfil mesmo, histórico, de ir bem em competições de mata-mata, mas é uma competição que o Inter está nas oitavas e ainda tem uma sequência, tem um caminho longo até as decisões finais. E o Campeonato Brasileiro? Agora o Inter está perto dos primeiros colocados, é claro que é início de competição, mas onde o Inter pode chegar nessa competição? Não sabemos onde podemos chegar. Há bem pouco tempo, quando eu cheguei, eu estava ouvi muitas pessoas falarem que o Internacional ia jogar para não cair. As coisas não podem mudar tanto de avaliação tão rápido, porque o futebol é dinâmico, mas temos que ter um pouco de cuidado e também de inteligência nessa hora, para não nos deixarmos levar por uma empolgação que realmente é cedo, né? E que é uma amostragem ainda pequena dentro da competição, mas é gostosa. A amostragem, ela é motivadora, ela aumenta a confiança, claro que sim, né? Se fosse o contrário, estaríamos todos preocupados aqui, mais, né, com não enxergar uma
um caminho. Me parece que esse momento nos mostrou esse caminho que podemos seguir e vamos seguir. Ainda onde ele vai nos levar, não sabemos, é muito cedo. É muito cedo para todos, não só para o Internacional. E a outra questão da Sul-Americana, vamos jogar eliminatórias, e você sabe que eliminatórias é dureza, 50-50, né? Depende, às vezes, da circunstância de um jogo, de escapar um resultado ou de fazer um resultado positivo e praticamente decidir uma eliminatória. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que teremos uma eliminatória com o Colo-Colo muito difícil. Já vi a equipe deles jogar na primeira fase. Tenho acompanhado o campeonato chileno. Eles, depois de ter 2 anos atrás aí passado uma dificuldade, jogado até a última rodada para não cair, já fizeram um outro ano muito bom e agora estão de novo, né? Também nas primeiras colocações. A semana passada estava na primeira. Então, esse adversário que vamos enfrentar e temos que nos preparar para isso. Mano, feliz aniversário, parabéns pela vitória. Obrigado. Não tá tanto tempo aqui no Inter ainda, né? São menos de 2 meses, apesar de tantos jogos e tantas realidades que tu já viveu. Parece mais tempo. Parece mais, né? Mas eu me lembro de uma fala tua, mano, onde tu, te referindo ao grupo longo que o Inter tem, são 38 jogadores, tu te refere que tu tenta dar para cada jogador uma função no elenco. Ele precisa saber aonde ele tá, qual a chance dele jogar, onde que ele vai jogar, de que maneira ele vai jogar. E em muitos momentos tu realizou testes para tentar achar a função de alguns jogadores. E alguns jogadores que não tinham tanto espaço, como por exemplo o Johnny, que ficou de fora de algumas relações, a gente está vendo ele entrando com sequência agora e dando resposta, como hoje de novo fez um bom jogo. Outros atletas que já tiveram oportunidades, como o Lisiero, têm ficado de fora das últimas relações. Eu queria saber se em menos de 2 meses, dentro dessas realidades, tu já consegue ver o elenco em quem tem função, quem não tem função e qual é a função de cada um dentro do plantel. Essa é uma caminhada contínua. A gente não para nunca de fazer essa avaliação, porque às vezes, da mesma maneira como você tira alguns 1, 2 semanas ou 1, 2 jogos e depois voltam, alguns que estão dentro vão dar lugar a eles, às vezes por importância de função, às vezes por necessidade de composição, de alternativa específica para aquele jogo ou para aquele momento. Às vezes temos um jogador desgastado na função, não comunicamos isso, porque estrategicamente não se fala sobre isso, o adversário não pode saber, mas nós sabemos. Então, às vezes, a composição do banco da relação passa por isso. Você privilegia mais jogadores daquela função porque tem mais chance de perder ou até a necessidade de tirar durante um jogo, quando chega por 70 minutos, né? Que é onde se chega no limite máximo do desgaste físico dos jogadores. Então, falei na semana passada e vou repetir. Não temos nenhum jogador que não possa sentar no banco e não temos nenhum jogador que não possa ser titular nesse momento. Todos estão dentro. Mano, boa noite. Feliz aniversário. Parabéns pela vitória. O Gabriel hoje entrou com a braçadeira de capitão, né? Uma mudança aí da braçadeira, porque a gente não via jogadores, talvez, recém-chegados com ela, a usar ela. E por que essa decisão e o Gabriel reconquistando o seu espaço? Qual a diferença que ele tem dentro de campo? Naturalmente, acho que Dourado deveria usar a braçadeira de capitão. Mas achei que era um peso desnecessário, em função de tudo que passamos nesses últimos tempos, né? Já recuperamos o jogador, o torcedor hoje já aplaudiu, fiquei muito feliz de ver isso, porque acho que é isso que a gente quer do nosso torcedor. É o que estamos trabalhando para construir essa intimidade entre time e torcida, e veja como as coisas funcionam melhor quando o caminho é esse, né? Então, pensei que podia passar a braçadeira para Gabriel, porque é um exemplo de profissional, serve exatamente para muitas coisas daquilo que defendemos. O jogador que trabalha, o jogador que saiu
e se você não ouviu uma palavra, continuou trabalhando com a mesma seriedade, com a mesma dedicação. São exemplos que você não precisa falar muito, estão aí para os outros verem. E acho que colocar a abraçadeira nele ficou bem. Mano, boa noite, parabéns pelo aniversário, pela vitória. Eu sei que você não costuma falar muito de individualidades, mas eu quero abordar contigo 2 jogadores. O primeiro é o Bustos, que tem saído nos últimos jogos, saiu na Vila Belmiro durante o jogo e hoje de novo. É um cara que está numa sequência muito grande. Você planeja um descanso para o Bustos na próxima semana? E sobre o Tyson, que é um jogador que foi capitão, teve essa braçadeira já, hoje foi vaiado no anúncio do telão, perdeu um gol até no segundo tempo, mas entrou bem. Como é que você está trabalhando com o Tyson para que ele também seja recuperado, como o Rodrigo Dourado foi na sua fala anterior? Bom, os acontecimentos que vivenciamos, eles sempre têm consequências, às vezes maiores, às vezes menores, né? E nós sabemos disso. Então, a vaia que aconteceu teve relacionamento com outras coisas que não o rendimento dentro do campo, onde Tyson já tem entrado bem, contribuído, né, com a equipe. Eu tenho optado ainda por escolher entre ele e Alan Patrick. Acho que a equipe vive um momento de afirmação cuja produção de intensidade e de definições de funções ainda exige assim, tá? Lá na frente poderemos utilizar ele e Alan Patrick juntos, podemos fazer qualquer formação para a equipe, porque existe muitas maneiras de jogar e jogar bem. Mas esse momento é o momento que ainda estou levando dessa maneira, porque entendo que é o melhor para a equipe. Bustos hoje fez uma jogada muito bonita. O primeiro gol teve a participação direta dele na questão ofensiva. Mas lá em Santos estávamos tendo problemas defensivos. E hoje, de novo, a alteração priorizou a questão defensiva. Senão teria colocado o Heitor, que é um jogador da função e que poderia fazer mais completo do que um zagueiro fez lá com o Bruno Mendes e hoje com o Mercado. Mas aquele momento do jogo exigia exatamente aquilo e cabe ao técnico fazer aquilo que precisa ser feito para a gente conquistar a vitória. Oi, mano, boa noite, parabéns, feliz aniversário. Obrigado. Você chegou num momento difícil, né? E também em competições já iniciando o Campeonato Brasileiro, todo jogo é difícil, Copa Sul-Americana a vida estava longe de estar resolvida, né? E chega nesse estágio ainda sem perder. E a gente sempre vê um temperinho a mais, quer dizer, hoje a gente já viu o Inter jogando melhor, a cada jogo que vai passando a gente vê coisas diferentes e a elaboração parece que vai melhorando. Não perder até agora, mano, e no início era uma situação até, uma tendência, né, até ajeitar o time, também te surpreende nesse momento? Surpreende porque é raríssimo, né? Você atingir num futebol tão duro como é o nosso, tão competitivo, tão parelho, um número grande de invencibilidade, né? Que o Palmeiras faça isso com um trabalho de 2 anos e pouco, com uma equipe totalmente estruturada, é mais normal, né? Mas, que nem eu falo sempre, não se escolhe, né? A gente vai construindo e essa invencibilidade, ela mesmo que antes não era acompanhado de tantas de vitórias, né? Que foi uma série de empates maiores, ela foi dando essa segurança, essa confiança de que faltava um pouco, não faltava tudo, né? Já tínhamos parado de sofrer tantos gols, e quando estamos empatando, estamos também próximos de vencer, porque aí é fazer um gol e você vence a partida, né? E isso vai dando aquilo que eu acredito que as equipes têm que ter para passar por essa transição.